Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos começar na próxima sexta-feira uma corrente de libertação. E essa corrente de libertação, você vai ter que fazer um propósito com Deus. O pastor chama, mas você vai ter que fazer um propósito com Deus. Já que nós já estamos nesse domingo, por essa causa me ponho de joelhos, agora sim, você vai firmar mais ainda em cima desse propósito e vir na sexta-feira, para lutar contra o mal. Em alguma área da sua vida, seja financeiro, seja no casamento, seja sentimental, em alguma área da sua vida, há um atrapalho. Então você vai lutar contra este mal. Amém, irmãos? 7 sexta-feira. A cada sexta-feira, eu vou trazer uma mensagem sobre a armadura de Deus. Então são 7 tipos de armaduras que nós vamos se revestir. Então a cada sexta-feira eu vou trazer uma mensagem de armadura para você aprender a poder se revestir. Amém, irmãos? Por isso que eu trouxe diferente uma mensagem para me poder convocar vocês para essa reunião. Eu quero ensinar vocês os 10 passos para a libertação. Esses 10 passos para a libertação eu fiz e deu certo. Muita gente fez também esse mesmo passo e deu certo. Se você aprender o que está aqui, botar em prática esses 10 passos de libertação, você pode ter certeza, irmão. Seja qual for da sua área, você será liberto. Se o teu problema é espiritual, esses 10 passos de libertação, você vai ser liberto. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muitos problemas espirituais. Muito. Aí nesses problemas espirituais, o que aconteceu? Eu segui à risca esses 10 passos. Eu entrei na causa, eu abracei essa causa e fui para cima. E fui liberto. Se eu fui liberto e muitas pessoas foram libertas, então significa que não está tendo erro, não. O erro acontece quando a pessoa ela não assume o compromisso. Então tem que assumir esse compromisso. Amém, irmãos? Então vamos lá. O primeiro passo para a libertação: aceitar o Senhor Jesus como único e Salvador. Já é o primeiro passo. Porque tem muita gente que diz que aceitou Jesus, mas aceitou ele da boca para fora. Na hora, na frente do altar, do pastor, na frente dos irmãos, aceitaram Jesus. Mas quando é colocado à prova dessa aceitação, ela retrocede. Quando é para colocar a prática da aceita do Senhor Jesus na sua vida, lá fora, já demonstra que não aceitou. João capítulo 14, versículo 6. Se tiver com a Bíblia, já abre aí. João capítulo 14, do versículo 6. Aceitar o Senhor Jesus como único e Salvador de sua vida. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você aceita o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida, não tem mais ninguém na sua vida a não ser o Senhor Jesus. Está claro? Ninguém chega até Deus se não for passar por Ele. Ninguém. Ninguém chega até Deus se você não ter uma vida com Cristo. Ninguém chega até Deus. Por isso que quando nós oramos a Deus,
a primeira coisa que nós fazemos, nós falamos assim: em o nome do Senhor Jesus. É ou não é? A gente pronuncia o nome do Senhor Jesus primeiro. Por quê? Para que a nossa oração seja aceita através do Senhor Jesus. Porque Ele é o mediador entre o homem e Deus. Entre Deus e o homem. Então o Senhor Jesus, Ele é o nosso mediador. Então é Ele que nos leva até Deus. Então é pelo nome dEle. Então não tem outro. Então por isso que muitos falham já na primeira. No primeiro passo tem muitos que falham. Aceita o Senhor Jesus da hora. Mas depois ela vive a sua vida como se nunca tivesse aceitado Jesus. E aceitar o Jesus é ter somente Ele, irmãos. Somente Ele, nada mais. Nada mais. Aí está escrito bem assim, ó. Significa também negar-se a si mesmo. E olha que eu já preguei muito sobre isso. Tomar a sua cruz e ir após Ele. Então, para aceitar Jesus, você tem que seguir a Ele. Tomar a sua cruz. Abandonar o pecado. Abrir mão das coisas deste mundo. Se entregar diretamente para Cristo. Para que você seja liberto. Se assim for, a pessoa estará pronta para tudo. Se tiver de enfrentar 1001 barreira, ela o fará. Ainda que tenha de resistir ao mundo inteiro, isso não será difícil. Então, se eu aceitei Jesus e passo a carregar a cruz e caminhar com Jesus, eu vou enfrentar as barreiras, eu vou enfrentar as minhas lutas, eu vou enfrentar as dificuldades. Mas eu tenho alguém que vai lutar por mim. Como tem alguém que vai lutar por você. E quem é esse alguém? O Senhor? Eu não ouvi, eu estou surdo. O Senhor? O Senhor Jesus. Ele é o único. O pastor até ora por você. Só que a força maior é o Senhor Jesus. O pastor pode até clamar, orar por você, clamar, mas a força maior é o Senhor Jesus. Agora, tem que aceitar mesmo de fato, de verdade. Não somente aceitar, porque o namorado aceitou, eu também vou aceitar. Ah, o marido aceitou, então eu também vou aceitar. Não, é você e Deus. É algo que parte de dentro de você. É algo particular seu. Se o teu marido não quiser vir na igreja, venha você. Se a tua esposa não quer vir na igreja, venha você. Se o namorado ou namorada não quiser vir na igreja, então venha você. É uma particularidade entre você e Deus. Amém, irmão? E lutar. Segundo passo. Participar das reuniões de libertação. Quando surgiu esse segundo passo, aí eu entrei fundo nessa reunião de libertação. E a nossa reunião de libertação acontece nas sexta-feira. Foi quando eu assumi o compromisso com Deus, quando eu aceitei Ele. Assim que eu aceitei Ele, eu já participei das reuniões de libertação. Então eu mesmo, no particular com Deus, eu falava: Senhor, eu vou 7 sexta-feira contra este mal. E estava eu lá, 7 sexta-feira. Eu só faltava mesmo se não tinha como ir. Mas não era a chuva que me barrava, não era o tempo, não era nada. Só se eu tivesse doente mesmo na cama. Aí eu não tinha como eu vir. Mas eu estava firme, fazendo essa libertação. Abre comigo no livro de Hebreus, do capítulo 10. Hebreus, obrigado, capítulo 10. Versículo 25. O mal nunca se dá por satisfeito ao perder uma batalha. Ele procurará se reabilitar, e essa é uma das principais razões pelas quais aquele que deseja uma libertação completa não pode deixar de participar das reuniões desse tipo. Por isso que nós vamos fazer 7 sexta-feira, para você lutar contra esse mal. O diabo não desiste, irmão.
O diabo é pior do que essas moscas. A gente bate naquelas miseráveis, de repente vem de novo. A gente bate, desaparece, de repente aparece de novo, não é assim? O diabo é pior ainda. Ele não se dá por satisfeito, ele não se dá por vencido. Ele é espiritual. A gente acha, só porque expulsou o demônio aqui, acha que acabou nada. De repente ele até saiu da sua vida. De repente ele não toma mais conta do seu corpo, mas ele pode tomar conta de alguma coisa ao seu redor. Pode atingir um familiar, pode atingir a tua área financeira, pode querer entrar no meio do teu casamento. Ele não entra dentro de você, mas nas áreas ele pode entrar. Então, de certa forma, é guerra direta, irmão. Eu estava conversando até com a irmã aqui, a gente só vai parar de guerrear bem depois, porque ainda haverá muitas lutas pela frente. E eu falei sobre isso. Hebreus 10, versículo 25, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Digam graças a Deus. Você tem que estar sempre congregando, vindo sempre na igreja, fazer o maior esforço, com cansaço ou sem cansaço, com preguiça ou não, você tem que fazer o maior esforço, porque quando você está congregando, você está se alimentando da palavra de Deus. Quando você está congregando, você também está buscando a Deus. Você não vem aqui pelo pastor, você vem aqui por quem? Por quem que você vem? Por Deus. E quando você vem por Deus, você vem congregar e vem para fazer a vontade de Deus, Ele vê isso dentro de você, de que você vem buscar a Ele, e não para ver o pastor pregar. Você vem buscar Ele. E quando você vem buscar Ele, você está o quê? Já congregando com os irmãos e recebendo a palavra. Então, o segundo passo é você participar das reuniões de libertação, como nós vamos fazer nas próximas sextas, aonde a gente vai falar sobre as armaduras de Deus, para nós se revestir dessa armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus, a gente já está se revestindo, por exemplo, numa terça-feira, quando a gente busca o Espírito Santo. A armadura de Deus, a gente também já está se revestindo no domingo, quando já no início a gente começa a buscar o Espírito Santo. Você vê que no domingo eu mudei o método. Já no início a gente já busca o Espírito Santo. Pode ver, até as reuniões ela fica mais leve, porque a gente vai buscando. Só que também não é somente se revestir só na terça e no domingo. Você também tem que fazer isso na sua casa. Nas suas orações, você também tem que tirar um tempinho de não pedir nada para Deus nas suas orações, de tirar um tempinho de 30, 40 minutos, você mesmo na sua casa, no cantinho, e orar e buscar o Espírito Santo. Você mesmo pode colocar um fundo de oração e buscar, mas sempre também está participando do quê? Dos cultos de libertação. Digam graças a Deus. Terceiro passo para a libertação: buscar o batismo com o Espírito Santo. A pessoa, ela é até liberta, mas ela não busca o batismo. Ela não se interessa pelo batismo com o Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo dentro da pessoa é Deus dentro da pessoa. Quando você tem o Espírito Santo, você tem poder, porque é o poder de Deus dentro de você. Quando você tem o Espírito Santo, é o Consolador, e é o próprio Espírito Santo que vai te dar força para você lutar com todas as forças malignas. É o próprio Espírito Santo que vai direcionar você, é o próprio Espírito Santo que vai te ensinar, é o próprio Espírito Santo que vai te guiar, é o próprio Espírito Santo que vai direcionar você aí para fora. Aqui, o pastor direciona você através do Espírito Santo. Só que o pastor não está todo o tempo do seu lado. No trabalho, aonde você for, no mercado, qualquer lugar aí para fora, o Espírito Santo vai estar sempre te
direcionando. Abre comigo no livro de Atos, do capítulo 1. Atos, capítulo 1. Do versículo 5. Atos capítulo 1, versículo 5. E ele fala justamente sobre o batismo do Espírito Santo. Por isso que o terceiro passo, irmão, é você buscar esse batismo. Se batizar. Principalmente você que já se batizou nas águas. É a prioridade de você buscar o batismo com o Espírito Santo. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. O pastor que batiza nas águas, mas quem batiza você com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Amém, irmão? Então você tem que fazer o maior esforço na sua vida, de você buscar esse batismo com o Espírito Santo, se interessar pelo Espírito Santo. O que eu tenho visto no meio dos cristãos, o que eu tenho visto é que nem todo mundo está interessado com o Espírito Santo. Parece que ninguém está nem aí com o Espírito Santo, que é as bênçãos de Deus, mas o Espírito Santo. Eu percebo isso. A gente fala, vamos buscar o Espírito Santo. Aí a pessoa fica assim. Aqui na igreja, não vou falar das outras, eu vou falar daqui. Que é para teu bem, que é para tua libertação. Como que o Espírito Santo vai descer numa pessoa assim, na parede? Vai descer ou não? Vai descer sim. A hora que eu falar, Senhor, começa a descer umas tarântulas aqui pela parede. Eu vou ungir essas paredes. Como que o Espírito Santo vai descer numa pessoa que só fica assim? Ou vai descer? Não vai. Isso é falta de interesse do Espírito Santo. E quando é falta de interesse do Espírito Santo, é falta de interesse de Jesus, é falta de interesse de Deus, é falta de interesse do reino de Deus e é falta de interesse até para ser salvo. Aí vai perder a salvação, coleguinhas. Você não faz ideia como que é o inferno. Não tem mais volta. Então você tem que buscar esse interesse, buscar o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é considerado como a segunda bênção, pois deve vir logo após a salvação. Após a entrega, a libertação, a pessoa deve buscar ardentemente este batismo. Você que ainda não se batizou nas águas, aproveite, procure o pastor, que nós vamos te batizar nas águas. Amém, irmão? Entregue sua vida para Jesus. Se torne um novo homem, como foi aquela primeira canção do novo homem. Uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo jovem. Amém, irmãos? Palmas para Jesus. Quarto, andar em santidade. O que é andar em santidade? Separado do pecado. Andar em santidade é você se separar do pecado. Você não está mais convivendo com as coisas do mundo. Quer ver? Leia comigo ali no livro de 1 João. Lá na frente, 1 João. Você vê que esse espaço está tudo na Bíblia. Para você entender que não é coisa inventada do pastor, não é coisa inventada da igreja Embaixadores do Reino de Cristo para te segurar na igreja. Não, está tudo na Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Andar em santidade. Aquele que deseja servir a Deus tem de andar nos seus caminhos. Diz assim: aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. O que ele quis dizer com isso?
Se você é uma pessoa que diz que está com Cristo, se você é uma pessoa que diz que entregou a vida para Jesus, se você é uma pessoa que diz que está nele, então você tem que andar como ele andou. Como que Jesus andou? Como? Obedecendo a Deus, andando na palavra de Deus, andando em santidade. O que é uma pessoa andar em santidade? Ela não compactua mais com o pecado, ela não compactua mais com as coisas do mundo, ela se torna uma pessoa totalmente separada. Totalmente separada. Então, ela não está nem aí mais com as coisas do mundo. Ela se torna uma pessoa santa, que significa separada. É como se estivesse no meio de 1000 pessoas. E no meio dessa 1000 pessoas, uma pessoa anda na santidade. Aí o que Deus faz? Eu puxo esse, deixo esse. A hora que ele andar em santidade, eu puxo esse, vai ficando. Quem foi? Ele vai trazendo para dentro de suas asas. Amém, irmão? É isso que Deus faz. Andar em santidade é isso. Você não compactua, você não faz parte com as coisas do mundo. Nós que somos cristãos, nós até podemos sentar no meio da nossa família, que nem tem uma vida com Cristo. Só que você não vai compactuar com aquilo que eles fazem, porque você já está separado para Deus. É aí que entra o caráter da pessoa, é aí que entra a reputação da pessoa. É como eu tenho falado, as pessoas ficam de olho em nós, para ver como que a nossa atitude cristã, se realmente eu estou separado. Andar em santidade é isso. Então, se você está nele, então você tem que andar como ele andou. Jesus andou como? Pregando, perdoando, curando, obedecendo a Deus, não se sujeitando às coisas do mundo, sempre em oração, sempre jejuando. Isso é andar na santidade. E a libertação acontece sobre isso também. Digam graças a Deus. Quinto, ser batizado. Abre comigo lá no livro de Marcos, capítulo 16. Ser batizado. Então está aí agora, para você que ainda não se batizou, ou você que deseja se batizar, fala bem assim, ó. Ser batizado. Marcos 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. Vê que Jesus já deu essa ordem. Antes Jesus falou assim, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus falou, vai, ande por todo mundo, vai para tudo quanto é lugar, prega o evangelho a toda criatura. Ele não falou a todos os filhos, ele falou a toda criatura. Aí já em seguida ele fala, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será o quê? Condenado. Por que Jesus citou criatura? Porque nem todo mundo é filho de Deus. O mundo fala que todos nós somos filhos de Deus. Ah, porque Deus não é padrasto, Deus é pai. Obviamente. Mas peraí. Mas será que você é filho de Deus mesmo? Ou você é apenas uma mera criatura? Porque para ser filho de Deus, primeiro, já veio o primeiro passo. Aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida. Aí você já parte para o batismo, que é o batismo na água, aonde vai morrer a tua velha criatura, o teu velho eu, o teu passado,
o teu pecado, a tua podridão, tudo vai ser ali, morto, sepultado. Quando o pastor desce a pessoa as águas, aí quando ele se levanta para uma nova vida. E quando ele resolve andar por essa nova vida, ele vai ter o interesse de buscar o Espírito Santo. E quando ele começa a buscar o Espírito Santo, começa a andar na santidade, ler a Bíblia, praticar a palavra, se torna filho de Deus. Amém, irmãos? E eu admiro que tem muita gente que já se batizou nas águas, mas ainda se não foram batizados com o Espírito Santo. E aí as pessoas falam, porque Deus não quer me batizar. Deus quer batizar todo mundo. Quem acha que é difícil buscar o Espírito Santo? Ser batizado? Quem acha que é difícil ser batizado? Não é difícil. É só você se entregar. É só você abrir o teu coração. Simples. Irmãos, eu quando voltei para Jesus, quer ver? Eu tenho anotado umas coisas aqui, olha só. Por isso que eu falo para Deus, eu quero aprender tanta coisa com Deus, de tanta trajetória que eu já tive, porque quando eu pregar, eu quero pregar aquilo que eu vivi e o que eu estou vivendo. Para não dizer que é fake news de pastor. Amém, irmão? Olha só, eu deixei anotado quando eu voltei para Jesus. Quando eu voltei. Você já conhece minha história, que eu já estive na presença, me desviei. Olha só, por que não é difícil? Voltei para Jesus, 1/10/2017. Quantos anos faz? 17, 18, 19, 20, 21. 4 anos. Vai fazer ainda esse ano 5 anos. Voltei. Olha só. Quando eu voltei para Jesus, eu nem precisava me batizar, mas eu resolvi. Não, vou me batizar, vou recomeçar do zero. Olha só. Dia 15/10/2017, eu me batizei nas águas. Dia 1 eu voltei para Jesus, no dia 15 eu me batizei. Então levou 14 dias para me ser batizado. Mas olha, dia 5/11, menos de um mês, eu fui batizado com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Sabe por que aconteceu isso com o pastor? E não é só com o pastor, mas com muitos. Porque a gente simplesmente se lançou. Eu não estou nem aí pelo que vou falar e deixar de falar. Eu quero Jesus, eu quero ser liberto. Eu quero ter uma vida diferente. Então eu me lancei. E quando eu me lancei, irmão, eu comecei nas reuniões de sexta. Eu comecei nas reuniões de terça. Eu comecei a ir nas reuniões de domingo. Tinha domingo que ia 2 vezes na igreja. Uma pela manhã e uma à noite. Eu fazia votos com Deus, fazia propósito com Deus. Eu nem esperava pastor para chamar para fazer voto. Não, eu fazia tudo isso por conta própria. Eu jejuava por conta própria. Eu fazia coisas com Deus, tudo por conta própria. E nunca falei nada para o pastor. Nunca. O pastor para mim, é isso que você tem que fazer. O pastor para mim só serve para levar a palavra de Deus. Amém, irmão? E fazer uma oração. É só isso. Porque era o que eu via o pastor. Eu sentava, ele pregava, eu ouvia a palavra e começava a praticar. Tinha alguns probleminha? Tinha. Tinha algumas dificuldades? Tinha. Mas eu nunca desisti. E o Espírito Santo veio para me revestir. Aí depois de toda a trajetória que a gente vê o nosso chamado e tudo mais. Amém, irmãos? Então você tem que se batizar nas águas. Aí fala bem assim, ó. Todas as bênçãos de Deus são prometidas àquelas que crerem e forem batizados. Então você tem que crer. Isso deve acontecer imediatamente após a pessoa ter aceitado Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então tem que ser de imediato. O batismo nas águas é a mortificação dos feitos da carne. É o sepultamento do velho eu e o ressurgimento de uma nova criatura, limpa e lavada
para uma novidade de vida. Digam graças a Deus. Então se batize. Entrega para Jesus. Tem gente que fala assim: eu estou me preparando. Irmãos, sabe qual é a realidade disso daí? Não existe esse negócio de se preparar para se batizar. Não existe. O que cabe e falta é o quê? Decisão. Deus não prepara ninguém para se batizar. Ou eu vou preparar, ou fulano para se batizar. Já sei. Ele não vai se batizar com esse cabelão. Agora sim, meu filho. Pode se batizar. Não. Decisão. Não existe negócio de se preparar. Se eu decidir, eu vou me batizar. É decisão. E para o pastor, se a pessoa quer se batizar hoje mesmo, pastor, eu quero agora mesmo se batizar, a gente dá um jeito de se batizamos agora mesmo. Isso significa que é decisão. A pessoa tem que decidir. Parte dela, não parte da parte do pastor. A pessoa tem que decidir. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Sexto. Esse sexto aqui, irmão, mexe com o cristão novo. O sexto passo aqui é um grande desafio. O sexto passo para a libertação: evitar as más companhias. Digam graças a Deus. Abre comigo no 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Evitar as más companhias. Versículo 33. Um dos pontos fundamentais para a libertação de uma pessoa está no desligamento total das companhias que não professam a mesma fé. Já diz o velho ditado: dize-me com que andas e eu direi quem és. Não é assim? Não é que o mundo fala? Me diga com quem você anda, que eu vou dizer o que tu és. Se eu estiver andando para lá e para cá com um traficante, por exemplo, na cidade, diga, estou andando para lá e para cá, mas eu não tenho nada, não faço a mesma coisa com ele, mas ele é meu amigo. Então, bem, mas eu ando com ele. E os homens já estão de olho nele, a polícia já está de olho nele. O que pode acontecer? Quando a polícia parar para bater geral no traficante, ele vai falar assim: é só ele que nós queremos e fica de ladinho. Ele vai fazer isso ou não? Olha para o pastor. Ele vai fazer isso ou não? Ele vai bater geral em você também, porque você está junto. Amém, irmãos? Porque você está junto. Então tem que evitar as más companhias, esquecer dessas pessoas. Não que você tem que cortar a amizade, mas não ande mais. Não senta mais no meio das rodas dos escarnecedores. Seja amigo, mas assim, beleza? Pronto. Porque são pessoas que não vai levar você para a salvação, não. Você só vai vir coisas para te mandar para a perdição cada vez mais. Aí muitas vezes o casamento pode ir à beira do abismo por causa das más companhias. O meu amigo é importante. E Jesus é o que para você? Me diz. Certa vez um pastor falou bem assim para mim, lá da sede do pastor Ademir. Nós estávamos conversando e ele falou bem assim: quer ser profeta? Ande com profeta. Quer ser pastor? Ande com pastor. Ou seja, ande com pessoas que estão ligadas com Deus. Ande com pessoas que têm uma vida com Deus. Porque você andando com pessoas que têm uma vida com Deus, você vai estar caminhando para uma nova vida. Você vai estar caminhando pela mesma fé. E essa pessoa que tem uma vida com Deus, ele não vai te levar para a perdição. Ele vai te ajudar em oração. Ele vai te dar o maior apoio em alguma coisa. De repente está indo na tua casa só para falar de Jesus.
para conversar sobre Jesus. Quer dizer, professo que é a mesma fé. Por isso que fala assim, ó, até bíblico isso daí, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que tem de jovem, irmão, vou falar para jovem mesmo, o que tem de jovem que se iludiu, tendo uma vida com Cristo ao mesmo tempo, se corrompendo com as más conversações lá fora. Aí ele acha que vai ser salvo, acha que Cristo está com ele, está em lugar nenhum. Ou você acha que Jesus está lá dançando naquele chalé? É chalé o nome? É? Você acha que Jesus está dançando lá? Você acha que Jesus está só por aqui assim? Tá nada, irmão. Não tá. Jesus, ele quer salvar você. Ele quer te salvar, mas ele quer que você saia. Ele quer que você se desligue dessas más companhias, irmãos. Lá na cidade, lá onde eu estava, lá em Campo Largo, eu conheço todo mundo lá. Todo mundo. Até hoje, alguns mandam mensagem para mim. E até hoje, eu tenho o número deles. Só que não serve a Jesus. Não serve. Bebem, fumam, usam drogas. Alguns também usam até droga. Mas tá aqui. Eu cortei eles? Fiz assim? Não. Mas foram os únicos que sobraram, dessas amizades, foram os únicos que sobraram e sempre falam: bom dia, boa noite, sempre, esses aí. E eles ouvem as minhas pregações, e eles sabem da minha vida, e eles sabem da minha conversão. Até um tempo atrás me chamavam até de maluco beleza. Agora que eles viram que realmente me tornei pastor, que eu estou pregando o evangelho, às vezes até falam: bom dia, pastor Gerdau. Às vezes parece que um pouco a ironia, né? Eles falam: bom dia, pastor Gerdau. Mas então me dão um bom dia. Só que, de vez em quando pede oração. E o pastor está lá orando. Eu cortei eles? Não cortei. Mas se eu for na casa deles e eles estiverem fazendo uma festa, fazendo isso, eu não vou entrar na mesma roda que eles. Não vou. Amém, irmãos? Então essas más companhias que a gente vê aí fora, são pessoas que vai te mandar por lamaçal. E digo mais, irmãos, não se ilude, porque a primeira dificuldade, a primeira pressão que você passar, eles vão te deixar na mão. Eu tenho certeza absoluta que eles vão te deixar na mão. Fizeram assim comigo. Quando eu tinha dinheiro para ficar aí com droga, porque eu tinha maconha direto, nossa, eu era convidado para churrascada direto. Porque eles sabiam, né? Que eu indo para o churrasco sempre levava alguma coisinha para nós ali, fazer a cabeça. Mas quando descobriram que eu fiquei desempregado, não tinha mais dinheiro, quando eles viram que eu já estava mandando mensagem pedindo uma ponta, porque começou a pedir uma ponta do baseado, é um negócio que você já está, que o negócio está escasso. Não me convidaram mais para o churrasco. Eu só via lá no Face. Churrasco, fulano, cicrano. Falei: é? Tá bom. Não me convidaram mais. Sabe por quê? Porque eu fiquei desempregado e porque não tinha mais maconha para dar. Fica sem dinheiro. Fica sem dinheiro para você ver aonde que vai parar os teus amigos de verdade. Fica. Vai se acontecer alguma coisa com você que você fica até aleijado. Por exemplo, quem é que vai te carregar? Quem é que vai andar com você para baixo, para cima, para lá e para cá? É os amigos? Não. É os da família. É os irmãos da fé. Esses são os teus verdadeiros amigos. Digam graças a Deus. Ainda fala mais assim, ó: procure amizade com pessoas que tenham a mesma fé. Evite a todo custo conversas, discussões ou contatos que possam colocar em jogo a sua libertação. Satanás não é bobo, irmão.
Ele vai usar pessoas contra você. Por isso que nós temos que aprender a olhar muito com os olhos da fé. Ele vai usar pessoas contra você. Ele sopra no ouvido da pessoa. E ainda mais se a pessoa tem dado muita legalidade para Satanás. Então é uma presa fácil. É uma alma perdida. Mas ela é uma presa falsa. Facinho para Satanás. Aí o que acontece? Ele vai lá e sopra. Aí começa a criar confusão daqui. Diz que dali. Leva para lá. Leva para cá. Tudo para desanimar você. Tudo para que o teu velho homem se manifeste e chega querendo dar soco em todo mundo. E lá fora é a mesma coisa. É a mesma coisa. Principalmente você que está ouvindo a palavra de Deus. Você acha que o diabo é bobo? Você acha que ele é bobo? Não é, irmãos. Não é. Agora eu vou dizer, não tem como você escapar, porque agora você está ouvindo a palavra de Deus, e de repente você vai estar lá no meio daquelas más companhias, Satanás já está assim, ó. Aí ele ouve, ele está ali na igreja, mas ele está ali. De repente, ó Senhor, tá vendo ele lá? Eu quero a alma dele. Por quê? Ué, tá lá. Vem na igreja, ele ouve a palavra, ele conhece. Ele até se batizou. Mas ele tá lá. No meio dos meus. Como Jesus disse, louco. Hoje à noite pedirão a tua alma. Para quem será? E se começa a pedir a tua alma, irmãos, Jesus, ele é nosso advogado. Se nós estamos com ele, ele vem, ele nos defende. Mas se eu não estiver com ele e ficar sempre, o todo passo, a todo tempo, negando Jesus, não querendo realmente ter uma vida com ele, vai chegar uma hora que ele vai fazer assim, ó, não posso fazer mais nada. O nosso tempo é curto, irmãos. Nós estamos para morrer a qualquer momento. Ninguém sabe o dia e a hora que você vai morrer. O ruim, o problema não é a hora que você vai morrer. O problema não é de que forma que você vai morrer. O problema é saber para onde vai a tua alma. Aí digo mais, eu duvido se você morre hoje, essas más companhias vai estar no teu velório. Eu duvido. Duvido. Ainda mais se morrer no finalzão de semana. Eles vão estar lá no chalézão, por aqui, ó. Enquanto você está lá, e a família chorando, e alguns amigos de verdade vai estar lá. Pode ter certeza. E ainda são cara de pau. Vamos dançar pelo nosso amigão. E só por aqui. E você está lá. Você não, né? Tua alma vai saber lá para onde foi. A família chorando, apenas alguns amigos de verdade. Você tem que saber lidar com 3 tipos de amizade. É uma coisa que eu tenho algo até para ensinar os grupos jovens. Você tem que saber quem são teus amigos. Você tem que saber as 3 esferas da amizade. Como Jesus teve amigos necessários, amigos estratégicos e amigos íntimos. De repente, esses amigos que você tem aí, ó, é tudo amigo apenas estratégico. Porque no momento oportuno eles, ó, te abandonam. Amém, irmãos? 7º passo. Frequentar as reuniões de membros. Veja que já é diferente de libertação. De libertação é uma corrente. Agora você vai frequentar as reuniões de membros. Como é frequentar as reuniões de membros? A reunião de membro é quando você está ligado em todas as reuniões. Quanto mais você vir na igreja na terça, na sexta, no domingo. Por exemplo, as mulheres também tem o culto das mulheres. É reunião de membros. Você faz parte da igreja. Você é membro da igreja. Você não é visitante. Você é membro. Então, por ser membro, então você vai fazer seu tudo.
vai cuidar da igreja, vai zelar pela igreja e sempre está participando das reuniões de membro. Olha só como que é. Quer ver? Mateus capítulo 18. Até em Mateus fala sobre isso. 18, versículo 20. E se eu não me falha a memória, acho que preguei isso também acho que foi no domingo que veio isso daí também. Fala bem assim, porque onde estiverem 2 ou 3, não está falando de um não, Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ó, estamos tudo nós aqui, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Digam graças a Deus. Reunião de membro. 2 ou mais. Não está falando de uma pessoa. Se você está sozinho, Jesus está contigo. Vai fazer alguma coisa sozinho? Jesus está ali. Mas ele também está numa reunião de membro. A reunião de membro é isso que nós estamos tendo agora. Além de participar do culto de libertação, está tendo uma reunião de membro, porque você está sendo alimentado, você é ovelha de Cristo, e a ovelha precisa de alimento, e o pastor aqui tem que dar alimento para você, e esse alimento que o pastor dá, é o alimento certinho para vocês, que é a palavra de Deus. Além de vocês estão bonitinhos, eu tenho certeza, além de vocês estão bonitos, porque eu sei da palavra que eu estou dando, eu sei do alimento que eu estou dando para vocês, porque antes de passar o alimento para vocês, eu também recebo o alimento. Não é um alimento errado, como algumas igrejas estão dando. Tem igreja que parece que está dando alimento de boi para ovelha, que é diferente. Vocês são ovelha de Cristo, e participar das reuniões de membro. Olha só, não resta a menor dúvida de que a pessoa, ao se converter a Cristo, necessita de maiores esclarecimentos para trilhar o caminho cristão. Então você vai ter que aprender, o pastor está aqui para ensinar. As reuniões na igreja, onde os membros se encontram para louvar ao Senhor e aprender a sua palavra, são verdadeiras águas de refrigério para o cristão sedento. Precisamos alimentar nossa fé com a palavra da verdade, que nos arma contra a cilada de Satanás. Digam graças a Deus. Então veja como que é importante participar das reuniões de membro. Eu ia em todas, irmãos. Quando tinha reunião, eu estava indo em todas. Participava de todas as reuniões. Eu não faltava. E isso me ajudou muito a ler a Bíblia, a manusear a Bíblia, saber onde estão as coisas da Bíblia. Se eu chegar e perguntar para o jovem agora, cuidado que o pastor vai começar a fazer isso, jovem. Jovem, abre comigo no livro lá e leia aí para o pastor. Aí você vai ler, eu vou ficar assim, ó. Daí depois eu explico. E se eu fazer esta prova para você? Ah, pastor, eu não sei mexer na Bíblia. Ah, não sabe mexer na Bíblia, eu vou ter que pegar a pastora e a vida, então. Aurinha. Irmãos, participar da reunião de membros, você aprende a manusear a Bíblia, a praticar a palavra de Deus, a ter mais ensinamento, e Deus vai revelando. Porque quando o pastor prega uma coisa aqui, o Espírito Santo está te dando outra coisa aí para você. Ele está te ensinando, ele está te falando, ele fala no seu coração. O que ele fala para um, ele está falando para outro, mas de formas diferentes. Amém, irmão? De forma diferente. Então isso é muito importante. Digam graças a Deus. Quase chegando no final lá. 8º. Um dos passos, dos 10 passos, é orar sem cessar. Sem parar. Orar sem cessar. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, do capítulo 3. Tessalonicenses do capítulo 3. Olha só.
versículo 10. Um dos passos é para isso. Orar sem cessar é estar sempre em espírito de oração, em contato com Deus. Então a oração não é só na casa, não é só na igreja. Ela continua aqui, na tua mente, na sua vida diária. É claro que nesse mandamento está também incluída as orações silenciosas, a sós, aí as orações comunitárias, que é o que nós fazemos aqui, juntos a outros irmãos, as orações de joelhos e outras formas possíveis, enquanto estivermos em oração, vigiando sempre para não sermos enganados. O mal não encontrará brecha para ele entrar na sua vida. Fala bem assim, ó. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o rosto e supramos o que falta à vossa fé. Orar direto, orar sem cessar, viver sempre em espírito de oração. Você está dirigindo o carro, ainda mais se estiver sozinho, conversa com Deus. Está andando na rua, conversa com Deus. Então essa é a oração contínua, é a oração sem cessar. Então você não pode somente orar na sua casa, não é só orar na igreja, mas em todo lugar, aonde estiver. Amém, irmão? Então isso te ajuda muito a ter uma comunhão com Cristo e te ajuda muito na sua fase de libertação. Sempre falando com Deus. Ah, meu Deus, puxa, a vida está assim. Ah, meu Deus, está desse jeito. Ah, você está lá no trabalho, de repente bate o desânimo, já trabalhando ali mesmo. Ah, meu Deus, puxa, me dá força, Senhor. Ele ouve. E você pode fazer isso aqui também. Ó, eu vou orar a Deus, ó. Eu orei a Deus. Eu fiz um pedido agora aqui para Deus. Assim. No silêncio. Existe aqueles momentos que você precisa falar, clamar. É a hora que existe. Por isso que a gente fala em clamor. Que aquela, sabe aquele negócio que fica apertado. Você ora. Mas parece que você precisa soltar. É a hora que você pega e fala, oh Deus. Daí você rasga o peito, rasga o coração. Abra a boca e fala com Deus. Agora, é que nem eu falo. Por isso que, mais uma vez, o pastor vai tocar bem justamente nessa tecla. Aí a gente fala, vamos orar. Fala com Deus. E a pessoa fica assim. Se você quer ficar calado no silêncio, isso daí é quando você está, sei lá, em algum lugar que não dá para você falar, você conversa com Deus no pensamento. Mas no meio da igreja, numa reunião comunitária onde a gente fala, vamos todos juntos clamar. É assim, é todo mundo, aquele fervo. A gente está aqui de joelhos dobrados no domingo. O pastor rasga a goela e clama. Aí eu escuto um clama daqui, eu escuto um clama de lá. Algumas orações eu escuto. De repente, quando eu olho, vou ver aqui, a gente fica assim. Aí eu não sei se está passando mal, porque ainda fica até assim, ó. Ou ele está gostando da oração e está até dançando. Aí o Espírito Santo quer descer, não sabe. O Espírito Santo vem desse lado dele. Aí o Espírito Santo vem desse lado dele. Aí o Espírito Santo vai tentar cobrir ele. Se esquiva. Tem que orar, irmão. Sem cessar. Você tem que ter esse hábito de orar. Ontem eu preguei na igreja, ontem lá fui convidado lá na Arca da Aliança do pastor Gildo. Ele me convidou em última hora para me pregar. E fui pregar lá. E eu não sabia que mensagem era para dar. Porque na hora, porque eu tenho que ler a Bíblia para Deus me dar a mensagem. Aí eu tenho uma estola lá, coloquei na cabeça, orei a Deus. O Espírito Santo falou, leva aquela mensagem que você já pregou. Eu quero que você fale sobre o ato de oração, porque lá tem muita gente que diz que ora, mas não ora. E dito feito. Fui
lá, preguei sobre o ato de oração. Quando chegou na hora, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim: você, que até dobrou os joelhos na frente de toda a congregação, porque na hora que todo mundo está assim, eu posso fazer assim. Todo mundo vai dobrar o joelho e ficar assim, ó. Mas será que realmente está orando? Ou está assim? Já do pastor terminar essa oração. Oh, que saco! Ou está dormindo já. Digam graças a Deus. Terminou. Mais da metade da igreja veio para frente se reconciliar com Deus. Mais da metade. Sabe por quê? Porque todos estavam dobrando o joelho. Fazia até parte do grupo de oração deles lá. E vieram tudo para frente. Se prostre de joelho diante de Deus, se arrependa, se converta e renova a sua aliança. E assim eles fizeram. Palmas para Jesus, irmão. 9. Lê a Bíblia diariamente. Não é de vez em quando. Não é só na segunda. Não é a hora que você quer. E não é só dentro da igreja. É diariamente. Olha só, João, capítulo 5. Vamos lá. Quase no finalzinho. Isso porque ainda comecei o culto um pouco tarde. João, capítulo 5, versículo 39. Está me dando uma sede, irmãos. Versículo 39. Olha só, irmãos, por que você tem que ler a Bíblia diariamente? Por que você acha que muitas pessoas estão sendo enganadas facilmente? Porque elas não lêem as Sagradas Escrituras. Está faltando água, pastor? Não, tem aqui, irmão. Tem 2 ali. Obrigado. Porque ela não lê as Sagradas Escrituras. E elas são enganadas facilmente. Eu sei que tem irmãos aqui que não sabem ler. Mas, poxa, irmão, pelo menos leia para a pessoa que não sabe ler. Ó, está escrito assim. Ó, o pastor mandou essa mensagem. É que nem eu faço. Vocês veem aquelas mensagens que eu mando, que eles estudam? Eu mando que eles estudam tudinho. Mas eu sei que tem uma irmã que não sabe ler. O que eu faço? Eu gravo em áudio, né, irmã? Eu gravo em áudio. Eu leio, gravo em áudio e falo, ó, irmã, está escrito assim. Aí eu gravo, porque eu sei que ela não sabe ler. Então, pelo menos ouvindo, pelo menos estou ajudando, pelo menos nessa parte. Porque, claro, como que vai ler a Bíblia diariamente, se por algum motivo da sua vida não pôde estudar direito e não consegue ler a palavra? Agora, e você que sabe ler? Até eles aí tudo bem, mas e você que sabe ler? Você às vezes fica mais tempo no celular. Tem até aplicativo da Bíblia, abre lá, leia de vez em quando o versículo, um versículo pelo menos por dia, quando se levantar, ou quando o pastor manda aquela coisa, não, vou ver, está realmente escrito, que ainda o pastor ainda coloca o versículo tudo, vai lá, confere, leia a Bíblia, diariamente, porque é fácil enganar vocês, irmão. Se eu fosse um pastor de enganar vocês, eu tinha enganado vocês um monte, sabia? Tinha enganado, eu percebi isso. Eu percebi. Se chegar um outro assim, digamos, no meu lugar, irmãos, ele vai fazer vocês vender a sua casa, você é capaz de vender. Ele vai falar, está escrito aqui, ó, você é capaz de vender. Ele engana. Se você não lê a Bíblia. Por isso que um dos passos da libertação é você ter o conhecimento da palavra de Deus. Jesus venceu a Satanás na palavra de Deus. Quer ver, ó? João, versículo 5, capítulo 5, versículo 39. Fala bem assim, ó. Examine as Escrituras, que é a Bíblia, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna.
e são elas que de mim testificam. Viu como que você tem que aprender? Viu, jovem, você que tem que ler a Bíblia? Você tem que ler a Bíblia, praticar o que está escrito aqui, ler as Sagradas Escrituras. É isso que você tem que fazer, examinar. Ó, todo aquele que deseja vencer o mal, deve conhecer bem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E é através dela que os maiores milagres acontecem. Elas produzem fé em nossos corações para resistirmos ao diabo. Logo, conhecê-la se faz obrigatório. Então, quando você conhece as Sagradas Escrituras, irmão, você tem toda a força para lutar contra o mal. Porque o diabo também usa a palavra de Deus. Ele fez isso com Jesus. Ele fez isso. Ó, se você é o Filho de Deus mesmo, pega essa pedra e transforma em pão, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus estava de jejum no deserto. Ele estava sem comer. Então ele sabia. Ele foi justamente aonde? Na necessidade daquele momento que Jesus estava. Então transforma. Jesus pegou, olhou. Aí ele falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Digam graças a Deus. Aí ele foi, chegou numa parte lá que ele falou assim, ó, levou Jesus lá no pináculo, lá no alto. Ó, está escrito, o diabo falou para Jesus, está escrito, que se você se jogar lá debaixo, Deus dará ordem aos anjos para te segurar. Aí Jesus chega e fala, está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Digam graças a Deus. Viu como que é a importância de você saber as Sagradas Escrituras? Aí você se encontra com os doidos aí, que começa a usar a palavra, e você já manuseia a palavra, você fala, mas aonde está escrito isso? Porque pelo que eu sei, está escrito assim. Está escrito assim. Esse dia, tem uma tal de pastor aí, começou a mandar uma mensagem para mim. E eu já tinha discutido com ela num grupo. Eu saí fora do grupo, vazei fora desse grupo, não quis mais saber. Começou a querer me evangelizar, querendo me converter. Eu falei, moça, eu já sou pastor, eu tenho uma igreja para cuidar. Não, mas você está errado. Eu falei, no que eu estou errado? Que Deus tenha misericórdia de você, das tuas ovelhas. Mas por quê? Porque você fala que Elias não está aqui, mas Elias não está. Olha a falta do conhecimento da palavra. Aí tem um certo cidadão, que é profeta na África, e ele segue este homem. De certo, eu acho que até vocês já viram na internet. Cabeludão, negão, assim. Só que atribui a ele como Elias. Só porque o cara faz muitos milagres. Se são milagres de verdade. Porque quando eu falei assim, moça, os pastores também fazem milagre. Se Deus usar qualquer um de nós em nome dele, ele faz milagre. Pastor faz milagre. Qualquer um de nós aqui também pode fazer milagre. Se Deus quiser usar, ele usa. Ele usa até o incrédulo, se quiser, só para fazer um milagre. Por causa do nome dele. Não, mas você está errado. Fala, então eu estou errado e você está certo só porque um cidadão faz milagre. Não, mas porque ele é Elias. Aí você vê como que é, irmãos, o conhecimento da palavra. Aí eu falei assim, me prove se ele realmente é Elias. Porque pela Bíblia, Elias só apareceu 2 vezes no Novo Testamento. Só aparece 2 vezes. Quando ele apareceu para Jesus no monte, junto com Moisés, aonde os discípulos falaram, mestre, quer que a gente prepare umas tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Só. Depois, foi o que eu falei, depois disso ele não apareceu mais, porque Elias só vai aparecer lá na grande tribulação, que nem a igreja vai ver, porque será arrebatada.
lá na grande tribulação. Isso nós vamos falar mais para frente no estudo do Apocalipse, onde fala de duas testemunhas. Olha a falta do conhecimento da mulher. De duas testemunhas. E as duas testemunhas que é falado na Bíblia, conta quem é essas duas testemunhas? Moisés e Elias. Moisés, que representa a lei de Deus, e Elias, que vai representar os profetas e todos nós, pastores. Só. E ainda vai ser morto pelo anticristo, depois vai reviver na frente de todo mundo, e eles vão subir de novo ao céu. Aí eu falei, como que um Elias vai reencarnar de dentro de um homem? Não, mas você está errado. Eu falei, errado? Pelo que eu sei, Elias vai aparecer lá em Israel, e não na África. Da onde que você tirou essa ideia? Agora imagine se eu não tivesse o conhecimento da palavra de Deus, eu ia cair na ideia. Ia cair na ideia. Você vê como que existem muitos falsos profetas por aí, irmãos, usando a Bíblia ao contrário. Falando ao contrário, se você não tiver o conhecimento disso daí, você é enganado facilmente. E as pessoas estão indo. Estão indo só porque o cara faz feio. Aí eu falei assim, irmã, está escrito também que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Se eu não tiver uma visão espiritual, não saber sobre lidar com a palavra de Deus, conhecer as Sagradas Escrituras, eu serei enganado facilmente. Examine as Escrituras. Já no finalzinho, 10. Ser fiel nos compromissos com Deus. Um dos 10 passos e o último da libertação é você ser fiel nos compromissos com Deus. Você tem que ser fiel. Eu fui fiel e estou sendo fiel. Quando eu falei, Senhor, a partir de hoje eu entrego toda a minha vida para o Senhor. Então minha vida não pertence mais. Senhor, a partir de hoje eu vou ser dizimista. É um compromisso. A partir de hoje eu vou trazer uma oferta para o Senhor. Isso é um compromisso. Senhor, aquele carro que o Senhor me deu é meu, está no meu nome, mas agora pertence ao Senhor, porque ele vai ser uso para o teu trabalho, e está sendo. É um compromisso. Por isso que eu tinha falado na semana passada, você tem que saber falar com Deus e tomar cuidado pelo que você fala, porque se você promete alguma coisa, você tem que cumprir. Amém, irmãos? É que nem eu fiz, eu me lembrei disso daí, eu estava orando nesse sentido, e o Espírito Santo me fez assim, me fez lembrar, que não basta somente prometer e ficar parado de braços cruzados. Antes mesmo de ser pastor, bem antes, eu falei, Senhor, olha, eu quero pregar tanto o teu evangelho, Senhor. E ele já estava mandando pregar para vários lugares, eu era diácono, mas eu falava, Senhor, eu quero pregar. Eu quero ganhar almas, sabe? Eu tenho esse desejo. Mas, ó Deus, eu prometo para o Senhor, se o Senhor me dá uma unção de pastor, primeiro, eu prometo que não vou ser pastor igual a muitos. Não que eu estou querendo ser melhor, não sou melhor do que ninguém, mas ser diferente. Diferente. Segundo, eu renuncio tudo para fazer a obra. Nesse momento, é fácil dizer que se renuncia. E quando chegou a hora da prova, a primeira prova, você renuncia mesmo? Renuncio. Por isso que antes da pandemia, quando aconteceu toda a pandemia, não deu para vir, já é para ter vindo aqui já. Quando chegou bem naquele momento, que eu cheguei e falei assim, pastor, eu renuncio a minha pré-candidatura de vereador para fazer a obra de Deus, porque Deus me deu duas escolhas, ou eu renuncio e faço a obra de Deus, ou eu continuo, porque de certa forma Ele iria me abençoar do mesmo jeito. Porque pensa, irmão, desde que eu voltei para Jesus, eu estava orando intensamente para mim ser vereador da cidade de Campo Largo, e já estava muito conhecimento, até que o partido investiu grande em mim. Eu era o mais contado lá para Campo Largo.
Se eu continuasse, era batata, eu ia ganhar as eleições. Eu ia ganhar, não ia perder. Mas eu renunciei. Dessa renúncia que aconteceu, houve outros problemas. Daqueles problemas que aconteceu, mais a pandemia. Fui deixado de lado por algum momento, acho que foi um teste de Deus. Quando eu cheguei, eu falei para o pastor, estou saindo, porque eu vou desenvolver o meu ministério lá fora. E saí na bênção do pastor. Não saí pela porta dos fundos. Saí na bênção. E olha o que Deus faz. E fui lá, pregando aqui, levando o evangelho lá, pregando aqui. De repente Deus me colocou de dentro de uma igreja para me ajudar os pastores a levantar uma igreja. Porque eles não tinham muito tempo. E Deus só trabalhando. E eu ali orando. Senhor, eu renunciei a minha pré-candidatura para fazer a tua obra. De repente o Espírito Santo chega e fala, ó, a partir de hoje acabou para você a pregação. Naquela sexta-feira, no sábado, eu estava lá, fui levar a pastora para limpar a igreja, que ela estava na Embaixadores, e eu do outro lado, foi lá, o pastor mais chegou, vamos ficar conversando um pouco, dessa conversa acabei, onde que eu estou? Com a unção de pastor. Porque quando chegou na hora da prova da renúncia, aí começou, quer mesmo? Quer. Então você vai lá para a Renascença e você vai renunciar tudo. Irmãos, eu tive que pedir a conta do meu trabalho. Quase 4 anos, eu tive que pedir a conta. Não quiseram nem fazer acordo, parece que Satanás chegou e ó, pum, prendeu o coração dos caras. Nem acordo não quiseram fazer comigo. Me forçaram a pedir a conta, pois eu fui lá, pedi a conta. Pedi. E como que eu ia embora? Como que ia vir para cá? Se só o caminhão de mudança e ocupação nós vimos, os caras iam cobrar quase 2.000. Então eu queria arrumar 2.000. Eu falei, pastor, se for para mim arrumar 2.000 para levar essas tranqueiras que eu tenho em casa aqui, então com 2.000 eu vou lá e compro um novo lá por ali mesmo nos usados. Vendimos tudo. Vocês conhecem a história? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou assim, ó, vende tudo que tem. Você está renunciando, então agora vende tudo que tem. Porque lá já tem pessoas que eu já vou direcionar para ajudar vocês. E cada um de vocês foram ajudados. Palmas para Jesus. Vocês foram usados por Deus e nem perceberam. Foram usados por Deus e nem perceberam. Porque quando você ajuda o pastor, a pastora está nos ajudando, você está sendo movimentado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? É o Espírito Santo que está movendo em você. Quando a gente ajuda o próximo, está ajudando as pessoas, é o Espírito Santo que nos move a fazer isso. Então por isso que há um compromisso. Então você tem que ter um compromisso com Deus. Seja dizimista, seja fiel. Quer ver? Ó, só para nós encerrar. Aí mesmo no livro de Mateus, do capítulo 5. Eu estou passando esses 10 passos de libertação para a gente começar a lutar contra o mal na próxima sexta-feira. Amém, irmãos? Versículo 37. Ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que é passar disso é procedência maligna. Ou é sim, sim com Deus, ou é não, não. Não existe talvez para Deus. Sei lá, Senhor. Não. Já está dizendo. Passou disso daí. Vem da procedência maligna. Então, se você for fazer algum voto com Deus, marcar um compromisso com Deus, seja sim, sim. Ou fala, ó Senhor, eu não vou ser. Então, fala para Ele. Ah, Senhor, eu vou. Então, fala para Ele. Amém, irmão? Mas não fica na beira da dúvida. Isso é um dos passos da libertação. Ser fiel. Porque, ó, até os 9 que nós estávamos falando, é pela tua vida espiritual. Agora, esse aqui, o 10, é pela vida financeira, pelos teus caminhos econômicos. Se você não é dizimista, você jovem, você mãe, pai, se você ainda não é dizimista, então torne-se dizimista. Se o pastor está ensinando a ser dizimista, não é para ser dizimista para dar dinheiro para a igreja, não.
Eu vou ser mais sincero. Você tem que ser dizimista. Tudo que passar na tua mão, você vai trazer o dízimo. Mas você não tem que orar aqui na igreja que você está trazendo dízimo. Já ora na tua casa. Ó Senhor, eu estou separando o dízimo, te pertence. Por quê? Porque é através do dízimo que os demônios serão repreendidos para não tocar na tua vida financeira. Amém, irmãos? Oferta. Quando você traz a oferta para Jesus, você tem que trazer com alegria do coração. Por isso que o pastor nem estipula oferta. Tem igreja que estipula. Ah, Deus está me falando que tem um fulano que vai dar 100 reais. De repente não tem ninguém com 100 reais, mas o cara insiste que Deus está falando. O cara insiste. Ah, se você não dá, cuidado, o diabo vai tocar, cuidado. Não, o que o pastor fala? Pega a tua melhor oferta. Por que a gente fala a tua melhor oferta? Porque você sabe qual é o melhor que está ali para você dar para Deus. Mas por quê? Porque você vai plantar pela tua vida financeira. A oferta que você pode oferecer a Deus pode ser pela tua vida financeira também, pode ser para algum familiar, você pode direcionar a oferta. Amém, irmão? Agora o dízimo não. O dízimo já é de Deus, já pertence a Deus, mas Ele promete que abriria a janela dos céus e derramaria as bênçãos sem medida. Agora, por que tem gente que não é abençoada? Por quê? Ah, eu quero, Deus, me abençoa, Deus, mas dela não é dizimista, não é ofertante. Quando dá oferta, ele dá o pior. Dá o pior. Aí é você que vê, é você e Deus. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Palmas para Jesus, irmãos.